Olá, tudo bem a todos, tudo bem a todas? Hoje nós vamos conversar um assunto interessante, é como manter um equilíbrio em um mundo turbulento de transformações. Eu costumo colocar um flor de lótus, que o flor de lótus ele sai num brejo, um mundo turvo embaixo, mas ele abre a sua pétala sem nenhuma mancha de impurezas. Ora, ele consegue manter uma pureza interna sem ser contaminado, essa turbulência, essa água turva, né, que corre no seu raiz. Então, como que podemos manter um equilíbrio do corpo e o espírito? O equilíbrio mental é fundamental para manter a nossa mente no foco. E com isso, melhora nossas competências e o nosso desempenho. E traz para nós alta performance, tanto no trabalho como no plano afetivo emocional. Tudo isso agrega o capital humano. O capital humano é baseado em saúde e bem-estar mental e física. E traduz a potencialidade humana, a habilidade, assim como a motivação e as felicidades. Então, estou falando em uma coisa através do que a gente chama de coaching holístico, chama Shoshin. É uma tecnologia traduzindo como que nós podemos trabalhar com a nossa consciência e ampliar a nossa consciência. Tudo isso é baseado no pensamento da filosofia da medicina tradicional chinesa, através da Associação de Medicina Tradicional Chinesa do Brasil e a Sociedade Brasileira de Coaching Holístico. Ser humano, tem 3 agregados, numa visão da medicina tradicional chinesa, que é composto de elemento físico, que é o nosso corpo físico, em suma, é o nosso DNA, nossas informações genéticas, que nos traduz em longas gerações. E a outra é a nossa energia, que traduz o Qi, a energia, que é a nossa consciência. E o espírito, que seria a nossa mente, que eles chamam de Shen. Esses 3 agregados, eles têm uma dinâmica, né? Qual é a dinâmica desses 3 agregados? A DNA, o nosso Jing, ele traduz informações. Então, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa fisiologia, ele traz código genético na cor do nosso cabelo, nossos olhos, na nossa pele. Tudo isso, ele gera uma consciências internas, que ele chama de Qi, ou energia dos órgãos, Qi dos órgãos. Energia do coração, energia do fígado, tudo isso aqui. Ou seja, o teu coração, teu fígado, teu rim, ele tem uma consciência. E tem uma fisiologia própria. Você não precisa dizer, o coração bate, acaba de comer, aumenta a secreção. Ele faz sozinho para você. Aí tem uma consciência que está atuando. Tudo isso agregados é que, em conjunto, forma o nosso processo mental, a nossa mente. Por isso, quando a gente tem dor de barriga, também vai atrapalhar o nosso pensamento e o nosso raciocínio. Por quê? Porque nossa consciência está perturbada. Então a equação seria a seguinte: o código genético, Jing, que gera a consciência, e essas consciências traduzem em forma nosso processo mental, que gera nossos pensamentos, nossas imagens mentais, a nossa capacidade de agregar os valores, nossa capacidade de amar e odiar, estão ligados todo nesse processo. Evidentemente, nosso problema é carregar genéticas, genes ruins, mas não necessariamente ele vai provocar, vai desenvolver doença. Hoje se fala muito sobre epigenética através da metilação e acetilação. Você pode mudar completamente o quadro, o nosso fenótipo, né? Então nós estamos dizendo que a energia é a nossa consciência, que tem uma grande influência sobre nossa postura, nossa forma, e o nosso pensamento e o nosso jeito de ser, ok? Então, a energia, sendo a consciência, ele pode expandir e fortalecer tanto o nosso pensamento, né, e nossa forma. E isso que forma a arquitetura para a leitura da nossa realidade, que nós chamamos de arquitetura mental. Cada pessoa tem sua arquitetura mental de processar e olhar a realidade. Então, né? E, logicamente, essa arquitetura mental foi construído através de Jing, Shen, Qi, a energia, ao longo da tua passado, da tua infância, da tua experiência, das tuas vivências. Portanto, a maneira de ver uma realidade ele é altamente peculiar e subjetiva para cada pessoa. Então, a realidade nada mais do que uma projeção da mente de cada um de nós, né? Se eu estou vendo uma cena, né,
que é super colorido, para outro pode ver uma cena preto e branco, depende do estado afetivo emocional. Se ele está depressivo, é que todo mundo fala, né? Muita gente depressivo, o mundo tudo no cinza, preto e cinza, tá? E enquanto a pessoa está mais alegre, o mundo parece mais colorido, né? Então, a pessoa apaixonada, por exemplo, no mundo mais colorido, porque está sob efeito, por exemplo, de dopamina, que é um hormônio de motivação, efeito de serotonina, está trazendo uma sensação de satisfação muito grande. Então, eu tenho um slide, né, que inclusive aqui estão mostrando, né, de maneira, né, que foi construído por um artista plástico, as pessoas que sofrem de alterações emocionais, como ele vê a formato, por exemplo, de uma casa. Então, cada pessoa ele olha do mundo diferente, né? Se eu estou de mau humor, eu vou olhar uma casa, estou vendo dado defeituoso. Se eu estou de humor melhor, eu vou começar a achar a casa lindo, maravilhoso. Então, com isso, vai influenciando e não vai construindo, escrevendo a nossa história. Por isso, o ego, ele sofre influência, que é o indivíduo, ele sofre influência do seu meio ambiente, sofre também influência da sua experiência interna, somente do seu ambiente interiores, né? E com isso você vai processando a realidade e ele vai adaptando ou não. Então esse mundo turbulento, quando você tiver mais dificuldade a adaptar, você vai ter mais crise. Então crise na realidade, ele é consequência no processo adaptativo em relação com o nosso meio, né? Então no nosso meio externo, que é a nossa realidade real, como é a realidade assim dito, tá? A realidade concreta, tá? Ele está correndo uma mudança muito rápida. Então hoje a velocidade de tráfego de informações, tá certo? Que é muito rápido, né? Mudança de padrões, de conceito, de costumes, tá? Tudo isso vai influenciando a forma de ser, o jeito de ser da pessoa. Por outro lado, o ambiente interno da pessoa, que é representado na realidade pelo cérebro, a consciência e a mente das pessoas, que são, em suma, são as emoções dentro das pessoas. E ele vai processar o mundo através dessas vivências internas deles. Então, vou dar um exemplo. Se o ambiente externo, né, é cheio de pressões, e no ambiente corporativo tem um chefe muito autoritário, isso pode influenciar, ativar a sua vivência interior. Se no passado ele teve um pai muito rigoroso, um pai muito que pressiona muito ele, então agora ele está nesse ambiente onde você tem um chefe que é cobrador, isso pode ativar o gatilho interior dele e aí ele pode responder, né, com muita agressividade ou uma sensação de ameaça muito grande. Então você vê como isso pode influenciando a forma de ser, o jeito de ser, de a realidade e de administrar a sua crise. Tudo isso tem a ver com o seu equilíbrio, né? Esse equilíbrio tem a ver também com a realidade externa. E a nossa realidade externa é composto, o que você vê, o que é concreto, também é composto de moléculas que você não vê, mas estão aí. Aquele exame de laboratório de sangue que você faz, tudo isso daqui, ele está medindo o quê? A tua molécula de glicose, teu colesterol, tudo isso aqui. E mais que isso ainda, sobre o mundo atômico, você tem o quê? O mundo quântico. Então, a onda cerebral, por exemplo, aquela onda alfa, beta, gama, que está no papel, que são eletroencefalograma, aquele é pensamento. Tanto que hoje a ciência já mostrou que transmissão de pensamento existe e já é comprovado, já há mais de 4, 5 anos. Né? Então, você pode, através de conectar eletrodos, né, no couro cabeludo, você pode transmitir o teu pensamento de um país para outro, no caso da Califórnia para Londres, né? Então isso é real e você pode conectar isso aqui com a máquina, então você pode mover movimento mecânico e também é esse mesmo conceito você criou exoesqueletos, então você pode através desse teu impulso elétrico emanado pelo nosso cérebro e você pode executar tarefas espetaculares conectando junto com a máquina, né? Essa interação. Então nós estamos falando do mundo macroscópico, aquele que você vê aí na tua presença. Nós estamos falando do mundo mesoscópico, onde você ocorre mundo molecular, que nós chamamos isso de sistema bioquímico molecular. E nós temos o sistema biofísico, que são aqueles impulsos elétricos, né? Você imagina, nós temos 100 bilhões de neurônios e 400 trilhões de conexões, são sinapses. É onde aqueles neurotransmissores agem, é onde você passa impulsos elétricos. E esse 400 trilhões de microvolts forma onda cerebral, onda alfa, beta, gama, e é onde a gente corre para conectar com a máquina, né? Então nós chamamos isso de sistema biofísico. Então
nós temos dois sistemas que levam um equilíbrio dentro das pessoas para o seu processamento. Então, não estamos falando que nós tem o fator de agressão, que é o fator externo, que pode influenciar nós. Nós temos o fator interno nosso, de você trabalhar essas influências, essas informações. Um desequilíbrio, essas duas focos, você leva a uma alteração fisiológica e tem como consequência a doença. Então, doença é uma manifestação clínica. Eu sempre falo que nossa medicina ocidental é muito bom, mas ele trata da doença, que é a consequência. Antes de você chegar à doença, você tem alterações, que é a alteração anatômica, você tem alteração fisiológica, alteração postural, e antes de chegar a isso aqui, você tem alteração da tua energia, que é a tua consciência. Então, muitas vezes, a raiz do problema está ligado com a perturbação da consciência. A dificuldade de você, por exemplo, de lidar com o conflito externo, a pessoa fica muito tímido e introvertido para dentro. E deixa-se ser assertivo. Então, o que acontece? A pessoa transgride e rompe seus limites. Aí a pessoa se sente agredida e não consegue responder, e acaba engolindo aquilo lá e vai alterar a tua disfunção fisiológica, né? Vai começar a ter um problema de aumento da secreção de acidez, gastrite, né? E aí, quando ele está com dor, ele vai procurar o médico, ele faz diagnóstico como gastrite e vai dar remédio para tratar só aquele gastrite, assim como dá remédio para tratar hipertensão. Mas, na realidade, atrás disso, existe todo um processo de fator interno emocional da pessoa que leva a ele somatizar a doença. E o raiz desse grande problema é muito ligado com o esgotamento. Hoje nós chamamos de burnout. Hoje você sabe que dentro de um processo organizacional, a cada 10 pessoas dentro de uma empresa, de 4 a 5 sofrem de burnout, em maior ou menor grau. Tá? Estima que em torno de 25% das pessoas, né, estão reduzido menos de 50% da sua capacidade produtiva. Tudo isso aqui é consequência de burnout, que causa desequilíbrio, né, na sua incapacidade física e mental. Os dois fatores que pesam nisso estão muito ligados com o teu recurso interno, da falta de confiança. Confiança é o recurso. E outra coisa é a preocupação, sofrer pelo futuro. Então são esses dois fatores que pesam muito, porque esses dois fatores acabam levando a um processo de sobrecarga na pessoa. A pessoa é cobrado, o mundo gira muito rápido e ele não consegue se adaptar. Tudo isso leva a um desajuste e acaba levando o quadro de doenças. Então podemos dizer que a pessoa passa de um estresse de alerta para um estresse de resistência, e aí ele agrava para um estresse de exaustão, que não podemos chamar isso de síndrome fadiga crônica, também conhecido como burnout. Tudo isso está ligado com o quê? A ansiedade, sofrer pela antecipação, a depressão por falta de confiança. Tudo isso vai minando uma coisa que a gente chama de capital humano, ou seja, a gente perde o que é coisa mais essencial. Olhando de uma vista numa empresa, olhando de vista como individual, a pessoa acaba se desagregando e a pessoa começa a ficar infeliz e acaba levando a doenças. Muito bom. O desajuste cotidiano leva a gente ter o quê? O problema da urgência de tempo, o excesso de responsabilidade e controle. Muitas vezes a pessoa perde a sua confiança, se cobra demais da autocobrança, e muitas vezes o próprio falta de apoio. Todos esses processos está agregado com esse mundo de transformação muito rápida. E esse mundo, com essa ferocidade de tanta informação e mudança, também leva uma espécie de isolamento tecnológico. A pessoa acaba ficando muito tempo ser isolado, então fica perdendo o teu contato e com o teu afeto, né? Porque o afeto ele é construído, o relacionamento das pessoas é construído, né? Eu sempre falo, né? Por exemplo, eu como pai, como avô, tá? Em relação com meus filhos, com meu neto, é construído. Já a mãe em relação com a filha, não, é porque é visceral, mas 9 meses de barriga, né, dentro da barriga, então eles têm uma conexão visceral. Nós como homem, por exemplo, em relação, né, da construção de afeto, né, ele vai aos poucos, vai criando esses vínculos, né, afetivos. Por isso nós temos falado muito do clube das bolinhas. Os homens, eles andam muito, porque o que acontece? Ele tem uma similaridade, então eles vão começar a construir, né, uma realidade dentro dele. Então, o desajuste cotidiano, muitas vezes é ligado com o processo de excesso de expectativa, excesso de realização, muitas vezes com a inconsistência de valor e crença, ou seja, ele está perseguindo uma meta, mas na realidade ele nem sabe para que serve aquilo.
Muitas vezes o conflito de diálogo interior, de uma negativa, uma sensação de medo e insegurança é que leva interpretar que o mundo é muito hostil, né? E a própria frustração, o próprio estresse, né? Tudo isso leva a um processo de sequestro emocional que está muito ligado. A gente sabe hoje, dentro da neurociência, da neurofisiologia, sabe que o amígdala, que é um órgão que é responsável, ataca e fuga, uma reação imediata. Então, muitas vezes, nas descargas sobre isso, a pessoa acaba reagindo de uma maneira totalmente sem controle, tá? E muitas vezes acaba alterando toda a tua fisiologia. E mais, o mundo mudou muito com a Covid. A Covid veio uma divisão de água e criou muito estresse sem precedentes. Começa pelo isolamento social, começa pela restrição da capacidade de trabalho das pessoas, a dificuldade, muitas vezes, de busca de apoio para pessoas queridas, porque agora o pessoal fica olhando sempre assim, né, como distância. Tudo isso acaba gerando também uma sensação de solidão, né? Por quê? Porque o medo de se infectar, tá? De causar sofrimentos, né? E eu vejo, como estou na área de saúde, eu vejo muitos profissionais, muitos médicos, estão muito sofridos, porque eles estão na primeira linha, né? Tá? Então, e outra coisa, isso é dado, né? Pela Organização Mundial de Saúde, 25%, né, de preferência sobre ansiedade e depressão. Isso causa, olhando do ângulo de vista corporativo, ele causa um prejuízo, porque ele vai destruir o capital humano e reduz a capacidade produtiva, né, da empresa. Olhando do ângulo de vista familiar, isso gera as doenças graves. Olhando médico, é o uso, o consumo de ansiolítico e o consumo de antidepressivo está sem precedente, tá certo? Mas tudo isso aqui leva um impacto muito grande na vida individual da pessoa e o mundo coletivo, né? Tá, ok? Então hoje a gente não sabe, esse Covid é apenas a ponta de um iceberg, né? Você tem todo um processo atrás. E a gente sabe que jovens e mulheres são mais atingidos, né? Isso são dados importantes. Então nós temos dados e mais dados, hoje está estudando esse simples Covid. Tudo isso vem a somar esse mundo de tecnologia e grandes mutações. A tecnologia, a mudança, ele traz para nós, a maneira que a gente está processando essa realidade, muitas vezes o medo, que ameaça, e a ansiedade. Tá? E a gente sabe que medo e a ansiedade é contagiante. Isso traduz uma histeria coletiva. Né? Então, você sabe, uma pessoa ansiosa, por exemplo, ele sozinho ele pode contagiar várias pessoas na sua volta. Todo mundo tem a sua experiência pessoal. Tá? Então, você imagina a pressão que você tem no trabalho, você levar dentro de casa. Você acaba contagiando a todo mundo na família. Tudo isso está ligado com esse mundo em constante transformação e em crise. Tá? Crise, você aquecimento global, você tem em questão econômica, política, social, e nós estamos no meio dessas turbulências. Tá? Então, além desse estresse sem precedente, uma sensação de ameaça interna constante, tá? Qual é a nossa opção? E muitas vezes a gente acaba agarrando a nossa zona de conforto, né? E muitas vezes não é nada confortável, porque você tem uma pressão sobre você e eu vou procrastinando ou fazer a mudança, porque eu sei que fazer essa mudança vai me gerar muitos desconforto e eu acabo me acomodando. Então, essa acomodação acaba criando uma opção e a pessoa fica parado e procrastinando, né? Tudo isso porque a gente está enxergando essa ameaça, né, crise, tá? Tanto que na linguagem chinesa, crise é o Eti, que representa o perigo, tá, e oportunidade. Mas na realidade, eu fui mergulhar para ver a origem desse perigo. Na realidade, esse perigo não é o perigo, é uma ameaça. Então, toda ameaça, ele te gera uma possibilidade. Então, você vai viajar, é uma ameaça. Você vai tirar férias, é uma ameaça. Você vai ter uma entrevista de emprego, é uma ameaça. Você vai casar, é uma ameaça. O filho vai casar, é uma ameaça. Toda essa ameaça, na realidade, é possibilidade. E não porque você se sente desconfortável. Resposta. Porque você está numa zona de conforto. Então, se vou mudar, não me sinto bem.
Então você acaba adaptando isso. Por isso que a crise assusta, ou a ameaça assusta. Na verdade, ele vem para fazer a mudança, mas aí depende da escolha. Aí vem o segundo problema. Qual é a lógica da escolha? Porque nossa vida, se você for prestar atenção, ele é construído através da escolha. Se você percebe quem você é hoje, são diversas escolhas que você optou para você chegar ao dia de hoje. Uma escolha de uma profissão, a escolha de um parceiro, a escolha de um meio de trabalho, e é o que você é hoje. Então, qual é a lógica da nossa escolha? É porque nossa escolha é feita de duas coisas. O lado racional, o cérebro esquerdo, o lado emocional, o cérebro direito, que processa imagens e sensações, e você tem outro cérebro que você processa a linguística e o padrão. E a resultante disso, né, através das infinitas experiências que você teve no passado e o que você aprendeu, a tua racionalismo cartesiano, é que você vai tomar uma decisão. Só que essa decisão, ele vem uma outra coisa atrás, tá? Que é o julgamento. Então, muitas vezes, você tem dificuldade de escolher, não é que você tem dificuldade de escolher, é que você, tá, tem medo de ser julgado. Aqui está a grande cilada que a gente cria. Por quê? Porque a grande cilada da vida é fazer autoacusações. Nós temos uma grande tendência, se você prestar atenção, a gente gosta de criticar, a gente julga e imediatamente condena. É uma coisa impressionante. Por isso que o fofoca funciona. Você vê, quando você fala bem, as coisas não fluem. Quando você fala mal de alguém, mas assim, uma ferocidade violenta. Por aí ele embarca essa equação de crítica, julga e condena. Então, na realidade, se você prestar atenção, a dificuldade de tomar decisão na nossa vida, tá? Ok? Está muito ligado com esse autojulgamento. O que outros vão achar de mim? Ou o que eu vou achar de mim? Tá certo? Então, tudo isso deixa a gente muitas vezes sem opções. Essa dificuldade acaba gerando angústia, tá? Nada mais, a angústia é o mero julgamento. Isso acontece, permeia em todo o plano, em toda a esfera. Com isso, tudo gera uma crise, que é uma sensação de insatisfação, leva a um processo de conflito. O conflito te leva a uma preocupação, aí você se trava, que nós chamamos isso de bloqueador. É como se fosse um cadeado que você bloqueia. Eu tenho um livro, chama Coaching Holístico, já tem um capítulo, onde eu cito todo tipo de bloqueador que nós temos, tá certo? Então, por exemplo, e aliás, tem uma coisa ditado popular, é melhor ter dois pássaros, ter um pássaro na mão, do que dois passarinhos voando, né? Não é assim que a gente fala. Isso é um bloqueador. Como assim? É para dizer, é perigoso você arriscar. É melhor você ter um pássaro aqui, do que ver os dois voando. Ele está te dizendo, está te programando na tua subconsciência, é melhor você ficar quieto, é melhor você se contentar com pouco, do que você não pode ficar nada, os dois voando. Isso é um bloqueador. Então, faz com que você perde muitas vezes a motivação, você desafiar e conquistar o teu sonho. Travado. E aí, o teu bloqueador, ele traz a questão de não merecimento. E a não merecimento, aí você se sabota, porque traz uma sensação de culpabilidade, porque eu não consegui. E aí eu não consegui, você se trava. Né? E aí você se culpa internamente. Então nós estamos dizendo o seguinte, essas coisas ocorrem, quando a gente fala de doença, tá? Principalmente na nossa medicina ocidental, a gente faz diagnóstico, a gente fala de hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, enxaqueca, aí N doenças. Atrás dessas doenças diagnosticadas, na realidade, tem toda uma alteração fisiológicas e postural. Um hernia de disco, por exemplo, é consequência de má postura. Mas por que a pessoa tem má postura? Então, alteração energética. Que energia? É a consciência. Se a pessoa tem uma consciência que ele tem que carregar o mundo nas costas, aquele que a gente chama de síndrome de Atra, com certeza ele vai ter artrose cervical e vai ter hernia de disco na coluna. Falar que hernia de disco tem um efeito emocional, ortopedista ri, né? Mas a fato é o seguinte, de onde vem, tá certo? Mecanicamente. Então, você pega uma pressão alta. Por que a pessoa tem pressão alta? Se ele está tranquilo, numa boa. Mas tem um fator genética. Hoje a epigenética, através da metilação e acetilação, provou que não é bem assim. Tá? Você pode ser portador de genes, mas nunca você pode não desenvolver a doença. Então, você pode ter portador de gene de câncer, por exemplo, mas se você mantém a tua vida equilibrada no meio dessa turbulência, você não é doença. Então, por isso que eu não estou falando. Você tem doença, antes de ficar doente, você tem alteração fisiológica ou posturais.
E antes de ter postura errada, ou a tua fisiologia deu errada, é porque tua consciência alterou, tua energia alterou. A energia do teu fígado, ou consciência do teu fígado, a energia do teu coração, ou consciência do coração está alterado. E alterando, você desorganiza, aí fica doente. Então a crise, na realidade, é uma reação emocional, nada mais, num acontecimento externo. Não quer dizer ser ruim ou não. É te dá a possibilidade de você fazer uma mudança. Tá certo? Porque se ficar numa zona de conforto, nada vai mudar. Se você sempre faz a mesma coisa, você quer ter resultado diferente. E se você quer fazer resultado diferente, vai fazer coisa diferente. Então, tem tudo a ver, né? A crise é joga uma pedra para as coisas acontecerem. Então, daí está o grande confronto entre o fator externo, que é a solicitação, esse mundo turbulento, e como você lida isso, que são nossos fatores internos. E essa equação é que gera o estresse. Então, a crise ele é uma ameaça, mas também traduz, é uma opção. Então, ele traduz como resultado, você se estressa, prepara para atacar ou enfrentar. Então, a gente chama isso de estresse alerta, estresse bom. Só que se esse estresse você não lidar com ele, pode transformar em exaustão e posteriormente transformar em estresse de resistência, desculpe, e depois transformar em estresse de exaustão. Aí sim, aí você fica doente. Então, a solução é criar e gerar o vínculo afetivo. Porque o vínculo afetivo que você tem no teu trabalho, na tua casa, no teu ambiente, isso traduz para você recursos para você lidar melhor, né? Todas essas crises, essas mudanças, ok? Porque vai te trazer uma sensação de segurança, tá? Então, o que o Dalai Lama disse, né? O que é amor? Amor é a ausência de julgamento. Porque esse julgamento que eu vou conseguir, não vou conseguir, tem, não tem, é que você vai entrando nesse jogo de sedução, de crise, e aí você perde o rumo. Daí você fica doente. Você destrói o teu potencial, né? âmbito empresarial do corporativo, você destrói capital humano, né? Tá certo? E outra, o ser humano é tão contraditório, não adianta você querer agradar o mundo inteiro. Tá? É o que o próprio Dalai Lama disse também. Ser humano não tão contraditório que é impossível você atender a demanda para satisfazer todo esse pessoal. Então é melhor você focar assim e focar o teu potencial. Então seja autêntico e verdadeiro, porque o valor que vai agregar é essencial para teu crescimento pessoal e espiritual. Portanto, pensa nisso. O que você faz é a tua identidade e o teu jeito de ser. Agora, estou te propondo outra coisa. O como você faz é que você vai fazer essa diferença. Né? Então, eu queria deixar essa mensagem para você. Esse como é que vai te agregar valor. Esse como, né, ligado ao teu circuito cerebral, a tua mente, que vai te dar tua grande capacidade de amar, tua grande capacidade de construir e transformar o mundo e manter o foco, o equilíbrio nesse mundo turbulento. Ok? Então, essa é a mensagem que eu deixava a todos, para todas, né, e obrigado pela essa participação. Né? A gente fala sabedoria, compaixão, diante das minhas emoções eu me curvo.